Salve, salve! Começando mais um Agora, que são elas aqui no canal 9 da NET, 186 da Vivo, 50 UHF. Hoje, continuação do programa, né? De segunda-feira passada, falando sobre o projeto Quais de Mim Você Procura. E as pessoas acabaram me perguntando, mas Kátia, afinal de contas, o que o Agora, que são elas, faz? Porque a gente ouve tantas coisas. Então, hoje, nesse segundo programa de continuação do Quais de Mim Você Procura, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre esse livro, né, que fez tamanho sucesso aí no Vale do Paraíba e em outros, Curitiba também, a gente fez algumas ações, mas assim, vamos falar um pouquinho sobre o Agora, que são elas. Já já a gente volta. Começando aqui, hoje nós estamos com um convidado especial, que é o Aníbal Teixeira. Ele é CEO do grupo Amazing e ele participou conosco de toda essa história do Quais de Mim Você Procura, né? Na verdade, ele chancelou as obras como? Com essas frases que vem aqui atrás do livro, onde a gente incluiu os homens nesse livro também, né? Cada homem aqui escreveu uma frase impulsionando e inspirando as mulheres a continuarem aí empreendendo, porque é sinal de que eles acham importante. Vamos agora reiterar, ver se é isso mesmo, né? Aníbal, seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho de toda essa experiência que você tem vivido, mesmo sendo um dos homens que escreveu a frase no livro, mas o que você tem visto aí no cenário mundial e brasileiro das mulheres empreendedoras? Oi, obrigado pelo convite. Na verdade, o que está acontecendo no mercado num todo, e eu digo até mundial, é que realmente as mulheres estão alcançando um espaço merecido, conquistado com muita luta, com muitos nãos, tá? Porque quer queira, quer não, a gente sabe de tudo que elas sofrem até hoje, no sentido de não ter a igualdade como elas gostariam de ter. Mas como que elas conquistaram isso? Com competência, com determinação, muito foco. Eu acho que mais do que trabalho é resultados. Acho que quando um empresário ou algum dono de qualquer tipo de segmento de empresa vê resultados num profissional, ele começa a acreditar e abrange isso para outros campos. Então, por exemplo, se ele pega uma mulher para lidar na parte de financeira, e consegue um êxito fantástico, ele começa a distribuir outras mulheres para outros segmentos. E eu acho que foi isso que fez com que a mulher crescesse tanto hoje no mercado de trabalho. A determinação, o respeito pelo que faz. Mulheres são muito menos corrompíveis. E eu acho que é isso que elas conquistaram o espaço. Tá, e agora, sim, nesse cenário corporativo, a gente até acredita que a mulher tem muito a galgar, né? A gente tem números aí que dizem que hoje 69% é o valor que a mulher ganha menos que o homem para cumprir as mesmas tarefas dentro das empresas. Agora, falando mais do mundo empreendedor, né, que aí a gente já está de igual para igual. A gente acredita que 51% das empresas hoje no Brasil, que são abertas hoje no Brasil, estão sendo abertas por mulheres. Como que você vê a mulher no cenário empreendedor e não no mundo corporativo? O crescimento de aberturas de empresas sendo a cabeça da estrutura toda, são mulheres, foi que realmente elas conquistaram um espaço
onde o que aconteceu? Elas viram a necessidade de não ficarem mais presas, restritas a estarem no mundo corporativo. Eu acho que isso foi um degrau que elas alcançaram, foi consequência. Eu acho que não tinha mais como elas estarem atrás de outras empresas a não ser delas mesmas. Então eu acho que elas conquistaram o mercado, não só por mérito, mas aquela coisa de realmente querer algo mais. Sim, eu sou competente, eu consigo, eu sei que eu posso, e é assim que está virando o mercado. Eu acho que muitas empresas têm passado por transições de homens para as mulheres por pura competência mesmo. Na verdade, a gente tem dados aí que a mulher está empreendendo em virtude, inclusive, de poder assumir outros papéis, como ser mãe, por exemplo, né? Algumas empresas que a mulher que está com 30 anos, por exemplo, raramente é empregada numa empresa, porque a empresa pergunta, você quer ter filhos? Né? E muitas vezes algumas mulheres abandonam esse sonho de serem mães para que possam manter seus empregos. O empreendedorismo, na verdade, deu essa abertura dessas mulheres poderem estar mais em contato com o dia a dia, né? E serem donas dos seus próprios narizes. E, Aníbal, fala uma coisa para mim, você que trabalha com finanças, né? A mulher tem realmente uma dificuldade em lidar com números? Ou isso também já está sendo, já é fake, já é falso? Não, na verdade, eu acho que tanto o homem como a mulher tem isso por mapeamento de perfil comportamental. Tem aqueles que têm muito mais facilidade de lidar com números. Eu acho que isso está caindo também. Está caindo tanto quanto nós, quando entramos num transporte público, vemos uma mulher num transporte público operando esse transporte, quando a gente vê mulheres na construção civil. Então eu acho que muitas barreiras existiam por puro preconceito. Então era muito mais cômodo, para não abrir o mercado para essas mulheres, falar que realmente elas não tinham vocação para aquele tipo de profissional, daquela profissão, daquela matéria em si. Mas eu acho que não. Eu acho que, olha, hoje pelo contrário, tem mulheres que são um avião com números, passa a perna em muita gente aí que está aí já na luta com números. Eu acho que não. Acho que realmente é competência individual, competência de cada um. Olá, Cristiane Borges, da Gestão com Elas. Estamos aqui de volta com a Elizabeth Santos, da Suprema Contabilidade, com o nosso assunto sobre imposto de renda da pessoa física. Beth, quais são as dicas e novidades que você trouxe hoje para o nosso público em relação ao imposto de renda da pessoa física? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das despesas, né? Sobre a questão do MEI, que também as pessoas têm perguntado bastante, e sobre a domésticos, enfim. Né? Então, tá exatamente. Bom. Falando de MEI, o MEI é ou não obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Ele é obrigado quando ele tem um rendimento, a pessoa física, né, que é a jurídica dessa empresa, né, do MEI, ela é obrigada se ela receber o rendimento dessa empresa acima de 28.559, né? Tá. E aí se confunde bastante, quando a gente está falando de MEI, rendimento e faturamento, né? A parte do faturamento é aquilo que você faturou durante o ano, que é aqueles 60 mil, e o rendimento nada mais é que o seu lucro, né? Ou seja, o seu faturamento abatido das suas despesas, aquele saldo é o seu lucro, ou seja, foi o que a empresa pagou para a sua pessoa física, que é o rendimento. Tá? E é importante falar, né, Beth, que o pessoal tem muita dúvida, qual que é o rendimento do MEI na empresa. Então, se ele faz uma contabilidade, apesar de ele estar dispensado, se ele tem um contador que faz a contabilidade dele, ele vai declarar exatamente o lucro que ele teve com a empresa, ou pro Labore, se ele retirou pro Labore, como distribuição de lucro isento de imposto de renda. Ele é um rendimento isento. Exato. Não faço a contabilidade porque eu não estou obrigado. Você vai utilizar o percentual da presunção para poder declarar como rendimento isento também. Isso. E aí o contador que estiver te orientando, que abriu o seu MEI ou que vai fazer a sua declaração, pode te orientar acerca disso. Exatamente. Beth, falando de rendimento, quais são os principais rendimentos que a gente tem que tomar cuidado
além do rendimento do prolabore, do salário? Em relação ao rendimento das aplicações financeiras, né? Porque de um ano para o outro você declara, né, quanto você tinha aplicado, quanto que você tem no exercício, né? E a instituição financeira também te informa esses rendimentos, e aí daí você tem que mencionar isso na sua declaração. Fora os rendimentos da instituição financeira, você também pode ter tido o quê? Se você teve uma receita decorrente da atividade rural no ano calendário anterior, acima de 142 mil, você também tem que declarar. Se você tem ganhos de capital decorrente da venda de bens, direitos, bolsa de valores, de mercadoria, futuro, né, no ano anterior, você também tem que declarar, né? E a renda do dependente a gente declara ou não? Se você tem dependentes, né, ainda menores de 21 anos, e eles já oferem renda, você também tem que incluir essa renda na declaração e informar, tá? Não vale só colocar a despesa e não colocar o rendimento, porque aí você corre um sério risco aí de cair na malha fina. Beth, muito bacana, dicas preciosas. Amanhã a gente vai continuar esse bate-papo no YouTube, detalhando um pouquinho mais quais são essas despesas que você tem que declarar e como que você tem que declarar essas despesas, quais são, por quê, e dos rendimentos também, e aí falando um pouquinho mais ainda de cruzamento na declaração de imposto de renda para que você não caia na malha fina. E é importante ressaltar, né, Beth, que procure sempre um contador de sua confiança, especialista em imposto de renda para te orientar. E até a próxima semana. Até. E aí me conta uma coisa, você faz parte de um projeto do Agora que São Elas, que chama-se 18 Mulheres, e esse projeto, só para explicar um pouquinho para vocês, na verdade é um projeto que a gente leva capacitação empreendedora para mulheres que não têm condições de ir a um Sebrae, de ir a uma associação comercial. A gente vai mesmo lá para o fim do sertão e mostrar para essa mulher que está plantando milho, colhendo, levando os filhos para a universidade com esse trabalho e fazer com que elas entendam que elas estão empreendendo, né? Isso, claro, ajuda também na economia. E a gente tem um projeto, então, que chama-se 18 Mulheres, patrocinado aí pela Truck Van. A Truck nos deu um jet bus para que a gente possa rodar o país, né, levando esse tipo de empreendedorismo. E alguns palestrantes, que a gente chama de palestrantes on the road, vão conosco levar, e tudo isso, gente, é de graça. Então, às vezes a gente sai daqui 5 da manhã, volta por volta de quase 23 horas, meia-noite, mas sempre vamos e voltamos com um sorriso no rosto, né? O que é importante dizer sobre isso? Por que 18, Kátia? 18 porque um representa uma de cada vez e o 8 representa o número do infinito, que sejam infinitas mulheres que a gente consiga atingir com esse projeto, que é a Menina dos Olhos, do Agora que São Elas, é um dos que eu mais gosto, né? E o Aníbal faz parte falando de finanças. Explica pra gente, Aníbal, o que você viu nesse ano todo de trajetória que a gente teve junto ao 18 Mulheres? Qual a maior dificuldade da mulher com relação a finanças? Entender o seu negócio num todo. Quando ela é muito mais questionadora, tá? A gente que às vezes dá aula e procura passar algumas informações também para homens, eu vejo nas mulheres aquela coisa de querer saber mais, de ir mais, ser mais minuciosas e tudo mais. A maior dificuldade encontrada, eu acho que é entender o processo num todo. Quando se fala de um fluxo de caixa, de um DRE, elas querem realmente, porque elas não querem passar isso para uma terceira pessoa. Elas chamam para si, elas entendem a necessidade do que elas precisam entender, qual é o caixa delas, qual é o saldo delas. Então elas querem realmente conhecer a fundo, para não pôr uma pessoa, um terceiro tomando conta, e sim elas mesmas. E como isso realmente existe um paradigma no sentido de mulheres, né, e dinheiro, como a gente acabou de falar há pouco, elas realmente perguntam, questionam. Nós colocamos alguns exercícios ali para serem feitos. Eu vejo que elas têm boa vontade, elas têm o interesse de fazer,
E o mais gostoso, aquele negócio de depois você deixar um e-mail, um tira dúvidas, e você vê o quanto ela está levando no dia a dia dela. Porque às vezes a gente visita algumas cidades, que passa-se às vezes 2, 3 meses, e aquela pessoa entra em contato de novo com você, porque realmente apareceu uma dúvida, porque ela quer agregar algo mais naquilo que ela aprendeu ali, que às vezes nem sempre é muito composto, grandioso, às vezes aquilo até é muito singular, muito simples, e a gente vê que ela foi em busca de aprendizado, e hoje ela está sentindo a necessidade de algo mais. E ela lembra, ela manda e-mail questionando, perguntando, então isso é gostoso, é gratificante. Quando a gente vai para um projeto desse, sabendo que a gente deixou uma semente e que as pessoas estão não só regando, como incentivando aquela semente a brotar, mas já colhendo frutos. Isso não tem preço, gente. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no quadro Vamos Falar de Pessoas. E hoje a resposta, ou a pergunta que eu vou responder é: o que é carreira? E aí eu trouxe de forma bem simples. Carreira é tão e simplesmente como o seu conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude. Isso é um grupo de competências que você deve ter para fazer ou ter a sua carreira. E o que significa isso? A gente até brinca, se você reparar, quando a gente fala conhecimento, habilidade e atitude, é o que a gente chama de chá. Então conhecimento é saber o que eu quero fazer. Habilidade é fazer o que eu quero fazer. E atitude é querer. Ou seja, conhecimento sem atitude não acontece nada. Conhecimento sem habilidade, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então pense na sua carreira como uma competência que exige o saber, o querer e o fazer, ok? E o que mais? O que é importante quando você está construindo a sua carreira? Muitas vezes você pergunta para as pessoas o que você quer ser quando crescer, e aí elas respondem, né? Quero ser médico, quero ser astronauta. Isso é o objetivo. A sua carreira, o importante para a construção da sua carreira é a trajetória, ou seja, o percurso que você vai fazer para chegar no seu objetivo, que é ser astronauta, por exemplo. Então cuide dessa trajetória. Quais são as pessoas que você se relaciona? Quais são os seus network? Muito importante. Quem são as pessoas com quem eu estou no meu dia a dia e como elas vão poder me ajudar e como eu as ajudo? E mais, o que eu estou me fazendo para me especializar na área que eu escolhi? Eu tenho que fazer cursos, não só a universidade, mas cursos esporádicos, buscar cursos que agreguem na minha trajetória para que eu chegue melhor formado e diferente, porque imagine que assim como você, várias pessoas estão com esse objetivo. Quem estiver melhor preparado e fizer uma melhor jornada, vai ter as melhores oportunidades. Então fica a dica, olha para a sua carreira, veja o que você quer fazer, cuide do seu network e detalhe, quando eu falo do network, cuide dos seus amigos além da rede social. É muito importante o conhecimento e trabalho em equipe. Eu espero vocês então no próximo programa, e dúvidas você já sabe, mandem para o meu e-mail eu@ricardomota.com.br que eu terei prazer em responder. Até o próximo. Legal, né, gente? E aí, olha, falando em finanças, né, a gente não pode deixar de falar de um projeto que está aí, olha, vai começar em abril a estreia aqui na TV aberta, que é o Em Frente às Feras. E o Em Frente às Feras nada mais do que é isso. A gente agora vai partir para a continuidade. Então, no 18 Mulheres a gente capacita, faz com que essa mulher entenda, né, que ela é uma empreendedora e que ela tem todos os requisitos e competências para chegar lá. E aí, o Em Frente às Feras vem para comungar com tudo isso, um programa onde terão 5 mega empresários que vai analisar o seu negócio e vai dizer para você se você tem condições de levar R$10 mil. Isso mesmo, gente, não é brincadeira. R$10 mil é o prêmio final do programa, que vai te ajudar a alavancar a sua empresa, né? Vai te dar um divisor de águas. Então, para você que é microempreendedora, que está começando, que faz o bolo no pote, que é uma artesã, lembre-se, inscreva-se no Em Frente às Feras. Pode ter certeza, esse programa pode mudar a sua vida.
por aqui. Vamos assistir mais um pouquinho do Quais de Mim Você Procura nas cidades do Vale do Paraíba. Daqui a pouquinho a gente volta. Bacanérrimo, né, gente? A gente está aqui hoje em São José dos Campos, cobrindo o evento Quais de Mim Você Procura, Mães Empreendedoras, que foi elaborado pela nossa querida coautora Eliana Araújo. Hoje eu estou aqui com duas coautoras, né? A Sueli Campos, que está nos 2 livros, no primeiro Quais de Mim Você Procura, Mulheres Empreendedoras, e a Patrícia, que está no segundo livro, Mulheres, Mães Empreendedoras, né? Da franquia Quais de Mim Você Procura. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. A gente estava nos bastidores conversando que existe também uma outra porta, né, que a mulher tem que bater de vez, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu não deixo porta entreabertas, ou eu escancaro ou eu fecho-as de vez. E o que a gente tem visto também na TV todos os dias é que em pleno século XXI os homens ainda estão matando mulheres por não ter vontade, não é de estudar, nem de ter uma carreira, nem de ter uma empresa, é pelo simples fato de não querer continuar com eles, não é isso, Patrícia? Você vive muito isso dentro da tua empresa, porque eu sei que é uma bandeira que você levanta, né? Eu levanto a bandeira sobre isso porque é até alarmante, mas a cada 1 hora 500 mulheres são espancadas. Meu Deus! E as mulheres, assim, em pleno século, a gente vê isso ainda. E eu tive até o prazer de visitar alguns lugares e conhecer essas mulheres, dar voz para elas. Sim. Que muitas têm profissão, muitas têm trabalho e são obrigadas a sair devido à violência doméstica do homem. Você está me contando que você foi num centro que recebe essas mulheres, elas vêm fugidas, é isso? Elas vêm, na verdade, ela vem com proteção do governo para sua sair de casa da violência. E isso choca, porque isso acontece, elas ainda têm um apoio, mas acontece diariamente, muitas mulheres não têm apoio. Inclusive, dentro da própria empresa, eu apoio as mulheres que vêm dessa maneira, e elas empoderadas, elas conseguem mudar essa história. O que elas precisam é de acreditar em si, porque a violência doméstica não é a violência, a agressão física, mas sim a psicológica. Elas chegam bem, elas chegam debilitadas, com a autoestima baixa. Por quê? Porque elas acreditam que aquilo é para elas, e na verdade tem que só dar um pouquinho de amor, elas veem que elas podem, respeito, né? E os filhos ajudam muito, porque a mulher é sexo frágil, a mulher ela aguenta tudo, ela aguenta tudo calada, então ela assim, ela pode mudar tudo, porque quem cria os homens somos nós mulheres, então isso teria que mudar também, porque a gente tem um pouco disso, ai meu filho não casa com essa, não casa com aquela, eu quero o melhor pra você, e a gente cria um mundo machista, a gente percebe isso, então as mulheres vão mudar isso. E eu levanto a bandeira contra a violência, porque eu acho que não é só falar, denuncie, porque tem que ter todo um tratamento psicológico, porque realmente as mulheres que sofrem agressão, elas gostam do parceiro, e é muito difícil elas ouvirem assim, eu não vou mais, já tem aquela culpa, porque apanha, mas elas gostar disso, eu tratar isso, como que eu gosto de uma pessoa que me machuca. Mudando isso, ela consegue mudar até mesmo o relacionamento, e muitas voltam e conseguem viver uma vida. Mas às vezes, Kátia, o que a gente vê também não é tanto assim o gostar, né? Porque não existe amor que permaneça numa pessoa que não te valoriza, que te coloca lá embaixo, que não valoriza a sua autoestima, né? Então não é só isso. O que eu percebo e vi também muito é a mulher que tem o medo. Com Sabe certeza. aquela coisa que fala assim, aí ela vai procurar ajuda de um parente, de alguém, fala assim, olha, é ruim a minha vida. Olha, se é ruim com ele, pior sem ele. É cultural. Já, mulher nasceu pra casar. Eu vou ser sincera, eu ouvi isso, né? Ruim com ele, pior. Não, peraí. Você teve um relacionamento de quanto tempo, Sueli, casada? No primeiro casamento eu fiquei 18 anos casada, e eu tinha exatamente isso. Eu ouvia, eu ia buscar, poxa, não tá legal pra mim, então, mas olha, sabe, ruim com ele, pior sem ele. E o que acontece? Nós vamos acreditando, né? Elas vão acreditando realmente nisso. Então você vai acreditando nisso, você vai, não, então eu tenho que suportar. E fora eu vou suportar pelos meus filhos, porque já pensou pelos filhos. por aquilo. Só que nós temos que entender uma coisa.
filho, ele não quer, a referência de vida que nós podemos dar de um relacionamento, de um casamento para os filhos, Kátia, não é, Paty, você sendo submissa. Claro. Porque você vai mostrar para tuas filhas, se é para mulher, você vai mostrar para tua filha, olha filha, você vai casar, você vai ser submissa, seu marido ele tem direito de fazer Esse é o modelo, tudo. né? Esse é o modelo que você vai seguir. Se é homem, ele vai pensar, ele vai falar assim, meu pai fazia assim com a minha mãe aguentou calada e eu vou fazer também com a minha mãe. Então, exatamente. Então é isso que tem que mudar, né? Tem que mudar essa postura. Falar, não, é ruim com ele, pior ficar ainda com ele. E outra coisa que percebemos, as mulheres desde há muito tempo elas fazem bolo, elas até a renda maior da casa é dela, e elas não se vê como isso, porque ela vê, meu marido trabalha fixo, ele que mantém a minha casa. E na verdade a parte maior é dela. Se ela for pôr na ponta do lápis, porque ela limpa a casa de um, ela faz faxina na casa de outro, ela faz bolo. Não, e aí o marido ele que ela faz, fazer tudo, e trabalha dentro de casa. E a economia que ela faz, a gestão, né? Vamos chamar assim, né? A gestão financeira da casa é muito da mulher, das coisas que elas fazem, né? Dos milagres que se fazem, né? Uma coisa também, Kátia, que nós temos que ver e conscientizar essa mulher é o seguinte, eu faço pelos meus filhos. Querida, eu vou te falar uma coisa. Seus filhos hoje são pequenos e estão com você. Amanhã seus filhos estão com 18, 20 anos, batendo asinhas, vivendo a vida deles. Isso mesmo. E você? E aí você ficou o quê? Você ficou ali parada em função dos filhos que cresceram e foram embora viver a vida deles? Não, você tem que pensar enquanto pensar e fazer. Enquanto eu tenho minhas filhas pequenas, eu vou batalhar, trabalhar para mostrar uma outra realidade para elas. Sim. E não ficar prisioneira nessa realidade. Né? Vai passar aperto? Vai passar aperto. Eu passei. Claro. Tá? Mas hoje, tem nossa... que ter medo, hoje vai pra luta, né? Então, é aquela coisa de pensar assim, medo do quê? Que era o que eu ficava aprisionada nisso. Eu tinha um medo que não é real, gente. E pensar nisso, os filhos eles vão crescer e eles vão levar, é uma coisa muito importante isso, os filhos eles levam muito a referência positiva da mãe, né? Sim. E também leva a referência negativa do pai. E também leva de ambos. Então, a mulher é que ela tem que ter isso, de levar o positivismo. Como eu falei para minhas filhas, acabou ali, não foi bom ali, mas não significa que com você vai se repetir. Sim. Então é isso que a mulher ela tem que perder esse medo, de encarar, meus filhos são pequenos, vão crescer sem pai? Não, ele não precisa de quantidade de pai, ele precisa de qualidade de pai. Sem dúvida. E essa qualidade não significa ficar vivendo juntos, num ambiente hostil, num ambiente nada agradável, né? Em função de ter... a troco de quê? Eu até concordo nessa parte, que você falar quando a mulher consegue levar, mas hoje os homens também não estão ameaçando as mulheres que querem sair, segurando os filhos. Sim. E só que assim, os filhos, eles conseguem fazer a cabeça dos filhos. Olha, você vai, sua mãe foi embora, ela vai. Só que depois os filhos vão pra mãe, porque a base, que dá até os 7 anos pra mim, é a mãe. Aquele, sabe, a mãe criou. A chamada alienação parental. Eles fazem alienação, eles falam assim, olha, eu deixo parental. você ir, mas o filho você não vai levar. Só que eu falo assim, pela experiência que eu vejo, depois eles não aguentam, porque se eles arrumarem uma outra parceira, nem os filhos vão querer ficar, então as mulheres não podem se apegar nisso, porque os filhos voltam pro seio da mãe. Então a maioria das vezes acontece. Quando a mulher consegue levar as crianças é uma coisa, mas hoje está invertendo os papéis. As mulheres querem sair e os maridos seguram os filhos, alegando que ela não vai poder sustentar. É moeda de troca, né? Ele fica fazendo, e usa a criança, porque ele fala assim, se você ficar, sua mãe não sai. Sim. E aí a mulher sai sem os filhos, Sim. tentam mudar e aí depois elas conseguem resgatar os filhos de volta. Claro. E isso tem que ter dito, porque muitas não saem também por isso, que sofrem ameaça dentro de casa, dizendo, se você sair, você não vai levar os filhos, você não vai vencer, você vai voltar, e ele fica na cabeça dos filhos, justamente, olha, se não vai com a sua mãe, o filho até quer ir com a mãe, você não vai com a sua mãe, porque se você for com a sua mãe, ela não vai voltar nunca mais, vocês vão passar necessidade, depois ele vê que a mulher consegue, e a mulher busca os filhos. Então eu vejo muitos casos, até mesmo lá dentro da minha empresa, que mulheres saem sozinhas, saem sem nada e depois elas tornam os filhos. Então isso é uma esperança para as mulheres, porque a gente ouvir que uma referência que eu levei meu filho é difícil, mas na maioria não está acontecendo. Os homens não estão deixando levar as crianças também. Olha que coisa, tá muito interessante o papo, né? Vamos chamar só um pouquinho os nossos consultores, daqui a pouquinho a gente volta. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mônica Oliveira.
coach, orientadora para mudanças e resultados, e eu tô aqui mais uma semana com o quadro Consciência Plena. Só que hoje eu tenho uma novidade, inclusive eu tô até num cenário um pouquinho diferente, né? Eu tô no Rio, e sabe por quê? Porque eu vim lançar o meu primeiro livro como coautora. O livro chama Construa Seu Caminho. Então ele fala sobre como você transitar na sua carreira, empreendedorismo, planejamento financeiro, dão dicas super bacanas. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, né? Meus contatos sempre estão aqui embaixo e aí vocês me procuram. Mas por que eu resolvi falar do livro hoje, né? O que tem a ver com o quadro? Porque lembra que eu falo que é importante que a gente tenha consciência de todas as nossas habilidades, todos os nossos pontos fracos, competências, porque é só assim que a gente tem uma realização, não é mesmo? Então o que acontece? Desde nova eu sempre gostei de escrever, eu sempre quis ser escritora. Então, claro, eu trilhei minha vida, né? Fiz faculdade de comunicação social, trabalhei um tempo com televisão e agora eu trabalho com coach. Eu acho que até contei um pouco da história para vocês. Só que quando a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, as coisas ficam muito mais fáceis para serem realizadas. E foi isso que aconteceu. Eu tinha consciência de algo que era fácil, né, de fazer, que era a questão de escrita, era a questão de escrever, né, de compartilhar ideias. E a partir dessa identificação de algo que realmente já era mais natural em mim e do treino, muito treino, eu sempre gostei de escrever, escrevi blogs, textos, artigos, eu consegui realizar esse sonho, né? E como eu disse, um sonho, quando vira objetivo, ele pode ser realizado. E hoje eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque ter consciência das nossas habilidades leva ao sucesso. Muito obrigada, semana que vem eu tô aqui de novo. E não esqueçam, ó, quem quiser o livro Construa Seu Caminho, é só me procurar, entre em contato que tá muito bacana e vai te ajudar bastante. Um beijo, pessoal, até semana que vem. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana Barbosa e hoje vamos falar de mais algumas dicas para sobrar um dinheiro na sua carteira. E o que vocês acham disso? Eu acho ótimo! E quem não quer dinheiro na carteira, não é mesmo? Então, para começar, esse mês de abril, vamos lançar a mão de algumas orientações para sobrar esse din-din. Se você chegou no final do mês sem R$1 na carteira, isso vai acabar. Sabe por quê? Tem esses segredos para vocês. Anote tudinho, pegue um bloco de notas e mantenha aí, dica após dica, para você seguir e não esquecer. Crie suas metas, metas alcançáveis, metas de longo, médio e curto prazo. Isso significa que você vai dar nome a essas metas, que são metas máximas, meta média e uma meta mini. Metas máximas, podemos dizer aquela que diz respeito a algo maior, a um longo prazo, como por exemplo a compra de um imóvel. Uma meta média pode ser considerada, por exemplo, fazer uma viagem à Europa, ou quem sabe ingressar na universidade, uma meta para um período de mais ou menos uns 2 anos aproximadamente. As metas mini, aquelas metas pequenininhas do dia a dia, né, consideráveis ao longo de um período de 1 ano, como por exemplo comprar um computador, comprar uma TV X com alguma especificação que você já está há algum tempo querendo comprar. O importante, mais legal, é você colocar as metas todas no papel, escrever uma a uma, deixar bem detalhado, porque você sempre vai se lembrar e não vai conseguir se desfazer desses objetivos e vai segui-las não importando o que aconteça no caminho. Isso é uma dica muito importante que vale a pena seguir. Uma outra sacada muito legal é com relação aos descontos. Nós já falamos sobre isso e eu torno a dizer, porque isso é uma regra que nos auxilia muito na economia. Nunca pergunte se tem desconto, sempre questione o vendedor de quanto é esse desconto. Assim você já se aproxima do seu objetivo de pagar um valor a menor sobre algum item. E sempre pesquise via internet, busque sites de busca, o próprio Google é um site muito interessante, você joga o produto que você deseja e ali vão aparecer todas as opções para aquisição. E aí você vai até uma loja com aqueles valores que você já tiver em mente e ainda pode negociar com o vendedor, que é muito interessante. Você pode ter certeza que ali sempre vai dar um bom negócio. E procure sempre correr dos desperdícios, né? Não faça isso com seu dinheiro. Busque apenas adquirir, né? Comprar aquilo que você efetivamente possa consumir ou vá utilizar. Pesquise sempre.
lembre-se dessa regra. Por hoje é só, conto com vocês na próxima semana e até breve. Tchau, tchau. Voltando aqui, meninas, e aí eu quero perguntar para vocês, o título, né, quais de mim você procura? O que isso remete a vocês? Quando vocês ouvem essa frase, né, que na verdade esse era o título de um livro que eu ia escrever para mim, mas quando eu passei por aquilo tudo naquela livraria, eu falei assim, não, esse vai ser o título que eu vou sugerir para as meninas, porque nós somos muitas, né? Somos. No primeiro livro, Kátia, eu falo exatamente isso, como foi a separação, né? E eu fui descobrindo várias Suelis, né? Eu até falei uma coisa, que vivi romances regados a vinho. Sim, vivi. Eu fui me descobrir mulher, porque tantos anos dentro de um relacionamento, sim, você começa a se questionar, né? Você começa a falar assim, o que eu sou? Quem eu sou? Será que eu ainda sou atraente? Será que eu ainda sou sensual, né? Então, quando veio o título, quais de mim? Quais Suelis? Tantas Suelis, né? Existem tantas mulheres dentro da mulher Sueli, sim, que eu tenho que pôr para fora, né? Então, é maravilhoso esse título, porque aqui eu coloquei a Sueli, no primeiro volume eu coloquei a Sueli à procura da identidade mulher, da sensualidade mulher, né? Da autoestima mulher, né? No segundo, eu coloquei a Sueli, mãe educadora, de como criar as filhas, de como fazer o caminho das filhas, né, para uma profissão, para uma realidade, né? Então aqui apareceu a Sueli educadora, né? Então legal, isso é gostoso, a gente descobrir essas várias mulheres que existem, né, dentro de nós, exatamente. Você está falando de educadora, você sabe que o terceiro Quais de Mim Você Procura são mulheres na educação, né? E você já está convidadíssima a participar. Então fala pra gente. A trilogia, moço. O que você vai falar? No terceiro livro nós vamos falar de educação, mas não é só a educação da mulher com relação aos filhos, mas a educação minha, tá? Então eu precisava de um outro alicerce, eu precisava criar minhas filhas, educar minhas filhas. Então eu precisava fazer o quê? Eu precisava me capacitar cada vez mais para o mercado de trabalho. Sim. Então foi quando eu comecei a fazer vários cursos e buscar a minha educação corporativa, né? Me aperfeiçoar numa outra faculdade. Então, nesse terceiro volume, né, foi a educação minha, porque se eu não cuidar de mim, eu não tenho condições de cuidar das minhas filhas e nem das pessoas à minha volta. Então, aguardem. Quais de Mim Você Procura, Mulheres na Educação. Mulheres na Educação. O que você está fazendo para você? Vai ser maravilhoso. Então não percam o próximo livro que vai estar assim maravilhoso. Kátia, tem gente, dá ainda para pessoas participarem, claro, contar suas mulheres, venham contar suas histórias. A gente ainda tem capítulos e vai estar aqui no GC tudo direitinho para quem você pode mandar um e-mail, questionar a respeito de como participar do terceiro Quais de Mim Você Procura, Mulheres na Educação. Exatamente. Venha partilhar a sua história, o seu saber conosco, vem, vai ser muito agradável, você vai adorar a amizade, o que você vai criar, o que você vai mostrar. Vem? Cria um grupo forte, né, Paty? Cria. E quais de mim, Patrícia? Quais das Patrícias apareceu aqui no Quais de Mim Você Procura Mães Empreendedoras? Ele foi um título maravilhoso, porque ele me mostrou as fases da minha vida. Então, teve fases que eu estava embaixo, fases que eu estava no meio, fases que eu estava em cima. Então, uma vez eu refleti que eu vou estar sempre assim. A gente tem que ter esperança em todas as fases. É uma roda de embaixo, em cima, a gente tem que ter fé e passar. Porque hoje eu vejo, quando eu vi a história, eu superei e eu não tenho mais medo de superar se acontecer de novo. Porque a vida é assim, altos e baixos. Então, Quais de Mim Você Procura é pra mulher, porque a mulher tem isso. Ela consegue se erguer várias vezes, porque eu vi essas histórias repetindo, tanto no primeiro livro quanto no segundo, como a história da Sueli, que conta até pra gente que ela se ergueu várias vezes, e a gente tá aí pra se erguer, porque nós somos mulheres fortes. Que legal. Meninas, daqui a pouquinho a gente volta, vão vir mais consultores, apoiadores, e aí com outras Quais de Mim Você Procura, aqui conosco, sentado. Até já. Paixão pelos clientes, versatilidade, qualidade e inovação são a essência da Singular Medicamentos Especiais.
Com atuação em todo o Brasil, somos referência no segmento delivery farmacêutico de medicamentos especiais, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pela Anvisa, para garantir excelência no armazenamento e transporte, fazendo com que o medicamento chegue até você o mais rápido possível. Contamos com profissionais capacitados que oferecem um atendimento personalizado, sempre respeitando a sua individualidade e acompanhando as suas necessidades em todo o período de tratamento. Trabalhamos com diversas especialidades, como oncologia, nefrologia, reumatologia, infectologia e muito mais para atender você da melhor forma possível. Conte com a Singular, somos referência em medicamentos especiais. Dificuldade na contratação de plano de saúde para pessoas com 60 anos ou mais. É recorrente as pessoas com 60 anos ou mais se queixarem da dificuldade de contratar um plano de saúde em razão da idade. A lei proíbe a discriminação. Faça a prova de que isso está ocorrendo. Como? Aquela solicitação que você envia para a operadora e não há retorno, ou até mesmo aquela carta que você faz solicitando a sua inclusão e também ninguém lhe responde. Portanto, se você que tem 60 anos ou mais e está sofrendo esse tipo de discriminação, não deixe a empresa impune, denuncie na ANS, no PROCON, e se mesmo assim não houver solução, você pode ajuizar uma ação. Eu sou a Sandra Santos, especialista em marcas e patentes, e hoje eu quero falar com você que é músico. Você tem uma banda? Você tem uma dupla? Você canta sozinho? Você já registrou a marca? Você sabia que precisa registrar mesmo que seja o seu nome civil? Que a partir do momento que você usa comercialmente de maneira artística, ele deixa de ser o seu nome e passa a ser uma marca? E se você é compositor, você tem músicas? As suas músicas estão protegidas por direitos autorais? Você tem certeza que o seu nome artístico ainda não foi registrado por outra pessoa? Pense bem, de repente você fez uma apresentação e na sua apresentação, quanto melhor for, maior o risco de perder a sua marca. Acesse vamosregistrar.com.br que eu faço uma pesquisa para você. Ok? Até o próximo programa. Olá, hoje eu venho trazer um produto especial da RP Plus. Você acredita que essa casa foi totalmente construída com tijolos de plástico reciclado? Pois então, acredite. O tijolo de plástico apresenta resistência à chuva, vento e maresia, além de ser imune à ação de fungos, bactérias, insetos e roedores. A utilização em larga escala dele geraria um grande investimento na reciclagem do plástico, o que o tornaria uma alternativa bastante consistente para o destino do plástico. Bacanérrimo, né? RP Plus, desenvolvendo ideias, garantindo o futuro. Voltando aqui para o segundo bloco, diz uma coisa pra mim, meninas. Eu sei que houve toda uma movimentação na hora de escrever, né? Mas existiu algo que vocês possam dizer para quem está em casa, entender um pouquinho da construção que foi tudo isso, de dentro para fora? Sem dúvida, eu acho que a construção de dentro para fora foi maior até, porque foi renovador. Veja que eu estou acostumada a lidar com o texto das pessoas e você escrever um texto sobre um trabalho científico é uma coisa, agora você escrever um texto autobiográfico é você revisitar muito a história do Ida. Muita. Verdade. Coisa que às vezes você deixava lá do lado, não queria tocar no assunto, ou coisas que você jamais disse pra alguém. Verdade, gente. Sim. Verdade. Sim. Quando foi pra escrever a minha história com a Bia, eu perguntei pra ela se eu podia, porque eu achava que aquilo era muito dela, muito da vida dela. Eu falei, Bia, eu escrevi um capítulo que fala sobre a gente, fala sobre como eu comecei a Só para as meninas entenderem, claro que vocês vão ter o livro, eu não vou contar tudo, mas a Bia foi a filha que a Mônica escolheu.
né? Inclusive o nome já estava escolhido antes mesmo da Bia chegar. Né? É. Então assim, ela falou, mãe, eu não tenho vergonha da minha história. E aí foi muito libertador eu saber disso, porque aí foi. Que lindo. E aí eu pari a história, porque a gente escrever é ter outro filho, né? Sim. E como eu revisei muitos dos capítulos do livro, eu visitei essas histórias junto com as mulheres que tiveram dificuldade para começar suas histórias, não é? Tá. Porque escreveu o primeiro parágrafo, para quem não está acostumado a falar de si, é doído. Sim. Mas eu falei, inclusive foi para você, né? Foi comigo. Escreve o primeiro parágrafo, você vai ver que depois vai que vai. E aí foi. É bacana a história das duas aqui, porque pelo que eu sei, a Mônica ligou pra Eliana, tipo 2 da manhã. 2 da manhã, eu vi isso, que ela tava online no WhatsApp. Eu falei, eu preciso falar com ela, senão eu não vou dormir. Eu não sei, mas eu acho que foi uma das últimas. Uns 3 dias Foi pra fechar o processo. Foi. Então eu realmente não tive tempo de escolha. Você tem razão. E aí, quando eu vi que tinha alguém no grupo, que era 12, nós somos do Vale do Paraíba, ela, a Mônica de Jacareí, eu de Taubaté, falei, opa, tenho alguém próximo. E quando melhorou ainda, né, que eu vi que ela era revisora, eu falei, meu Deus, e fui pedir socorro. Sim. Isso é uma das coisas bacanas também desse livro, né, o quanto que a gente, ao se conhecer, passou a poder participar da vida do outro, da história do outro, mas também a gente se ajudar. Sim. Nós criamos muitas conexões. Cria empatia, né? Muito grande. Cria empatia. Ela foi a primeira. Sim. Ela leu a minha história, nossa história tem um vínculo. Tem coisas em comum. Né? E mais do que isso, eu não sabia. Eu escrevo bastante, eu sou professora universitária, inclusive, né? Consultora e tal, palestrante, mas na hora de fazer o seu, e foi ela. Ela disse exatamente assim. Começa pelo começo, faça o primeiro parágrafo que vai. E eu sou uma das que deve ter dado muito trabalho pra o primeiro ela. parágrafo não precisa ser aquela coisa super pensada, estilida. Pois assim, eu não sei como começar, isso tá muito difícil pra mim. Você já começou? Verdade. Sabe? E como foi com os filhos? Porque do mesmo jeito que ela falou que de repente solicitou da Bia uma aprovação, como foi com você, com seus filhos? Eu tive o mesmo procedimento. Chamei a Vitória, o Matheus, contei para eles, né, do projeto e assim, tinham coisas da história com o pai que eu nunca... Algumas coisas eu não tinha dito mesmo e que nem estão no livro, mas que foi a grande oportunidade de ser dito. De ser dito. Nós tivemos uma conversa naquela noite que para mim foi assim, definitiva, extremamente relevante. Ali começou o processo de toda uma libertação, de perdão, porque eu tive a oportunidade de compartilhar com meus filhos questões que, por entender que eu estava poupando, que eu os estava poupando, na verdade, aquilo estava me consumindo. Isso dá uma noção da fortaleza que você era e você não tinha noção. Não tinha noção. E isso não aconteceu só com você. Com Conversando muitas, com né? outras autoras, eu vi isso na história da Patrícia, por exemplo, sabe? Que a Patrícia se aceitou. Com a gente no primeiro, ela se aceitou. Patrícia Pereira. Patrícia Pereira. Sim. Ela se aceitou. Ela entendeu a história dela, você também Foi entendeu a dimensão libertador. daquilo que você Foi viveu, porque libertador. até então era uma coisa que você uma até coisa- poupava seus filhos. E nesse poupar, porque a mãe tem isso, né? A mãe tem muito disso. Sim. E não necessariamente é nesse movimento que a gente poupa também. Mas para mim precisou chegar aos 15 anos do Matheus, aos 17 da Vitória na época, porque isso foi setembro, outubro, né? Isso. Outubro, não, um pouco antes, Sim. mas enfim. E mais do que isso, foi o que aconteceu depois então que estava escrito, porque eu escrevi e a primeira aprovação eu quis que fosse deles. Sim. Então Que assim bacana. que a Mônica me mandou o texto, e ela foi muito rápida, ela é muito rápida, Sim. eu chamei os dois novamente, falei, agora eu quero que vocês leiam. E foi muito emocionante. Foi num momento ali da gente estar junto e falar, nossa, então eu sempre imaginei que meus filhos tinham orgulho de mim, de alguma forma. Sim. Porque criar dois, né, sozinha, muito embora com muito apoio, meus pais eu não posso nunca deixar de citá-los, porque sem eles eu não conseguiria. Mas a gente não pode iludir né? que pai e mãe não é marido. Exato. Não é, E também não tem a figura da mãe ser pai. Isso. O sonho veio, mas não de quem era esperado. Exatamente.
gente não tem como assumir essa posição, porque pai é pai, mãe é mãe, então era mãe. Completamente Né? muito E diferente. nesse sentido, o que aconteceu? Eu sempre tive essa ideia, né? Porque sempre muito aguerrida, dando aula, meus filhos iam junto trabalhar. Eu trabalhei muitos anos na área de marketing, eles ficavam de madrugada em projetos maiores. Então eles sempre acompanharam e eu achava que eles já tinham uma boa referência, mas foi ali. Foi naquele momento de ler o capítulo que eu acho que eles entenderam assim, de uma forma muito rápida, começo, meio e fim. Até onde 2 você páginas tá, e meia só. 2 páginas e meia. Vai contar uma vida de 25 anos, 30. Suas expectativas eram essas, mãe? Eram essas pra minha vida. E foram tomando esse rumo e hoje você tem a escola de líderes, mãe. Filho, é assim, filha. E é assim que a gente vai continuar construindo juntos. Então acho que ali eu disse pro universo, ok, eu aceito a minha história, eu perdoo o meu ex-marido, com os autores, né? muito. Eu consegui falar das situações dos meus filhos, que também eu tive que pedir permissão, porque para eles é de uma exposição imensa. Claro. E na idade que eles estão, e a gente precisa Então, uma entender. proporção maior ainda. E eles estavam passando por um processo de tratamento, e aí tem a escola, tem o que vão falar, e isso está exposto. Então, a partir do momento que está escrito, está sacramentado. Verdade. E é a eterna. Eu falo que livro, o pessoal fala, agora é e-book, agora é online. Não, livro físico é forever, é pra toda a vida, né? Tá legal, né? Tá bem bacana, mas a gente vai para um breve intervalo, a gente vai ver um pouquinho dos takes desse hotel maravilhoso, daqui a pouquinho a gente volta. da Pepsi está aqui na Europa, dando uma olhadinha em tendências e novidades para você. Com certeza eu trarei muitos looks lindos e me aguardem a semana que vem. Um beijo a todas vocês! Lojista, você mulher que tem um negócio no ramo de beleza feminina, tudo bem com você? Eu sou a Natália e quero trazer para você uma oportunidade de você aumentar a lucratividade do seu negócio. Como fazendo isso? Eu me disponibilizo a fazer um treinamento de vendas para os seus vendedores dentro da sua loja. Qual a importância desses vendedores terem uma boa aparência, uma boa fala e trazer para o seu negócio novidade, coisa que as mulheres amam. Por isso eu trouxe para vocês essa oportunidade. Adquirindo display de balcão, no preço de atacado ou distribuição, você consegue todos os produtos de amostragem a preço de custo e além disso o pagamento é super facilitado. Pessoalmente nós vamos até a sua loja com um representante comercial para que você experimente todos os produtos da maleta de amostragem, toda a linha da Biglow, maquiagem para a face, para os olhos, para os lábios e os acessórios como os pincéis de maquiagem que estão incríveis. Tenho certeza que você vai adorar. Nós treinamos os seus vendedores e você vai ser capacitado e terá alta lucratividade para o seu negócio. Faturamento e prosperidade é o nosso lema de 2017. Vem prosperar junto com a gente. Nós aguardamos o seu contato. Ligue para o telefone 11 2292 8311 ou envie um e-mail para contato@biglow.com.br. Para a Biglow será sempre um prazer atendê-los. Prepare-se, o espetáculo vai começar e você é o nosso convidado especial. Sabe com quem eu tô aqui? Com a Mayra do Cheque Teatro. Olha que bacana, novo parceiro aqui do Agora Que Sou Elas. Tudo bem, Mayra? Tudo jóia. Conta um pouquinho para as meninas do que se trata isso. Cheque Teatro é uma empresa que leva mais público ao teatro. Como?
você ainda economizando. Então você vai entrar de graça no teatro e seus acompanhantes com até 50% de desconto. Nós somos uma empresa de mais de 30 anos dentro de São Paulo e desde 2004 a gente leva mais público para o teatro, economizando, então a família vai gastar menos. Dá uma olhadinha no nosso site, lá tem mais de 100 peças toda semana para você poder ir com a família. Tem peça infantil, stand-up, drama, até peça gospel hoje a gente tem no nicho do teatro. Que bacana, ficar em casa, nem pensar. Cheque Teatro, olha aí, liga lá e compra. Olha lá, www.chequeteatro.com.br/agora que são elas, tem promoção especial. Uhul, bora! Você estava falando então que nesse processo todo sua filha te ajudou, sua nora se ajudou. Qual foi a sensação, né, desse momento de você ter duas mulheres importantes na sua vida, né? Porque uma nora também é uma filha, né? E essa sensação de escrever juntas aí as 6 mãos e dessa ajuda toda. Foi difícil, porque eu sou um pouco perfeccionista, né? E eu queria que as coisas tivessem um determinado rumo, né? E de repente a minha filha falava assim, não tem nada a ver isso, vamos passar pra frente, ou vamos fazer isso. Não, eu quero, não, chega, para, não, já deu, não é 2 páginas, não é... Então foi assim, bem... Desafiador. Mas ao mesmo tempo eu me senti muito reconfortada de tê-la nesse processo. Então foi muito, não sei, acho que a minha não deu muito trabalho, né, Mônica? Mas foi muito importante porque assim, eu tenho um filho e tenho uma filha, né? E a minha nora é um pouco filha. Sim, né? claro. E é bem próxima mesmo. Então as duas juntas contaram uma história de que foi difícil porque eu trabalhava e na minha época não tinha berçário, não tinha nada disso, né? Então eu deixava eles na escola e ia trabalhar, ia dar aula, naquela época eu dava aula. Sim. Então um outro contexto, sim, né? Muito diferente, muito desafiador. E arruma casa e faz comida, então tudo isso nos desafia, mas nos amadurece. Claro, sim. E nos ajuda a mostrar para os nossos filhos também que eles podem, que eles conseguem. Somos capazes. Que eles são capazes também. Uau, que bacana, né, gente? E aí, você que está nos assistindo aí na sua cidade, querem nos assistir ao vivo, levar a gente, levar o Pode de Mim, você procura aí? Então, entre em contato, a Mônica e a Eliana são as pessoas responsáveis por estar levando o projeto para outras cidades, então vocês podem entrar em contato, que elas vão dizer todas as diretrizes, o que precisa, e pode ter certeza, vai inspirar a cidade toda. Quero muito agradecer, semana que vem tem mais no nosso encontro marcado, aqui na TV aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 50 HF, e é isso aí, salve, salve, tchau, tchau, semana que vem tem mais.